E agora passando de um extremo para o outro. A gente falou de cliente caroço e agora o porquê que uma loja precisa ter um gerente. Qual que é a função, qual que é o papel do gerente? Uma loja precisa... Essa pergunta é muito boa, sabe, cara? Porque eu nas minhas andanças, eu vejo muita loja sem gerente ou pseudo-gerente. Tem dono de loja que tem receio. Eu já vejo muito dono de loja falando assim, ai, eu não sei se eu coloco já ela como gerente, porque ela nunca foi líder. Sabe, é aquela história assim, eu vou te namorar, mas vou namorar mais ou menos. Eu não vou te assumir, a gente não anda de mão dada, mas A eu quero... distância, assim. Mas eu não quero te assumir pra ninguém, mas eu quero te comer, sabe? Aí, cara, você não vai me dar do jeito que você poderia dar, né, Edu? Com certeza. Com certeza absoluta. Então, cara, o que acontece é o seguinte, cara, esse negócio de mais ou menos gerente não existe. Então é importante responder essa pergunta de uma maneira muito clara. Cara, toda loja, primeiro, precisa de gerente, porque precisa de uma referência de liderança. Se a sua loja não tem uma referência de liderança, alguém que traga para ela treinamentos novos, que traga novos conceitos, que esteja de olho no macro, na arrumação da loja, porque é aquela história, cachorro de dois donos morre de fome. Então, cara, quem que comanda, né? Se houver um defeito, uma troca, quem é que toma a decisão final? Quem assina? Quem que fecha malote? Ah, não, mas isso aí todo mundo faz um pouquinho, faz até deixar de fazer, sabe? Ou até dizer para você, cara, eu tô fazendo mais do que a minha função, ou até dizer que tá desmotivado porque não tá tendo tempo de vender. Sim. Certo? E é o dilema de Tostines. Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Essa aí só a galera 30 a mais que vai lembrar. Meu Deus. Só a galera 30 a mais que lembra. Porque o que é isso? Ah, eu espero vender mais para contratar um gerente ou contrato um gerente para vender mais? Sacou? Sim, Então, sim. cara, você tem que ter um líder. Não adianta você pegar esse líder e chamar ele de líder de lojas 1. Não, cara, ele é gerente, ele é gestor. Ele vai aprender a lidar com pessoas, ele vai aprender a lidar com processos, ele vai criar os processos, ele vai aprender a liderar, ele vai aprender a fechar venda, ele vai ser o cara que pega uma venda de R$300 e transforma numa venda de 600, ele vai ser o cara que vira pro vendedor e fala, por que você não perguntou o nome do cliente? Sim. Ah, eu esqueci. Tem que perguntar o nome para todo cliente. Por que você não acompanha o cliente até a porta? Por que você não... Ele é o cara. E aí, respondendo efetivamente a pergunta, uma loja precisa de gerente pelo mesmo motivo que um time de futebol precisa de técnico. Precisa de uma direção ali. Precisa de um direcionamento. Pelo mesmo motivo que uma orquestra precisa de um maestro. Sim. Certo? Então, agora qual que é o lance? A grande maioria das pessoas não encara... Só que dá um corte foda, hein? Presta atenção. Vamos. A maioria das pessoas não encara gerência como profissão. Encara como cargo. Cara, se você começa a fazer uma faculdade... Você fez faculdade de quê, Edu? Eu sou designer gráfico. Você teve que estudar pra caralho, não teve? Sim. É uma profissão, certo? Designer gráfico. Você vê que eu perguntei se ele fez faculdade de design. Ele falou, designer gráfico. Por quê? Porque ele encara isso como uma profissão. Agora, o cara, quando é gerente, ele vira gerente, ele meio que cai de paraquedas, ele não encara como profissão, ele encara como cargo. Sim. E aí ele não estuda. E aí ele não vai atrás de informação, ele não vai atrás de conhecimento. Ele acha que está tudo bem, está tudo certo, se ele for por osmose, pela experiência do dia a dia, adquirindo técnica. Só que não. Então, quando você pega dono de loja, quando você pega e contrata um gerente para a tua loja, você tem um profissional que ele é focado não só em vender, mas em criar um ambiente que faça a loja vender. Sim. Com treinamento, com processos, com uma loja mais bem arrumada, com uma organização de vezes de venda, todas essas coisas que são detalhes e que vão fazer com que a sua equipe tenha mais orientação, portanto, venda mais, certo? E você tem, inclusive, que impressionar, porque o gerente de loja tem que ter casca, mas ele também tem que ser preparado. Sacou? Respondi? Tá respondido? Perfeito. Tomem essa aula